Bem-vindo à CDS, a sua cabine de som. Continuando o nosso vídeo sobre ligações perigosas, eu gostaria de falar sobre um assunto que tem até alguns operadores de som que fazem piadinha nas igrejas aí, que é a respeito do casamento de impedância. Diz que não faz casamento de impedância porque não é bíblico, né? Aí faz a piadinha, mas liga errado e coloca o seu equipamento em risco. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre casamento de impedância, fazer a ligação correta e depois, se quiser fazer a piadinha, não tem problema. Mas vamos lá. Para falar sobre casamento de impedância, vamos falar sobre, vamos abordar esse mesmo amplificador que a gente estava usando no vídeo anterior, que é o Novic 900. Não é sobre ele, isso é sobre amplificação geral, né? Que os amplificadores eles têm uma entrada de sinal, que é essa daqui, né? Que é a entrada. O sinal é processado, é amplificado e sai nesses bornes aqui. Aqui no caso sai esquerda e direita. No caso a gente está atrás do amplificador, mas isso não vem ao caso. Vamos seguir o nosso lado aqui mesmo, né? Direita e esquerda. O amplificador ele tem dois lados, são praticamente, chama de dois módulos, né? Tem um amplificador aqui e um aqui, são duas placas de amplificação, sendo que elas trabalham interligadas. Se você vai ligar só um lado, não tem problema, você fecha o volume desse lado de cá, ou desativa, tem algum botão, né, para ativar, você desativa esse lado de cá e usa um só. Nesse caso, você vai usar a impedância que você quiser dentro do manual do seu aparelho. Você tem que ver qual é a impedância que o seu aparelho trabalha, se é 4, se é 2, 4, tem uns que trabalham de 4 a 16, outros trabalham de 2 a 16, você tem que ver a impedância, né, do seu aparelho. Mas aí você pode, dentro do manual, você pode usar, né, a impedância que você quiser, desse lado de cá. Se você for ligar os dois lados, aí você tem que observar uma coisa, que a impedância que tiver de um lado tem que estar do outro. Você não pode ligar impedâncias diferentes. Vamos aqui para o padrão, que é 8 ohms, né, que a maioria das caixas aí tem 8 ohms. Então você não pode ligar uma caixa de 8 ohms de um lado e duas caixas de 8 ohms do outro, porque vai dar uma diferença, o aparelho ficar o lado que ficar com a impedância mais alta, ele vai fazer mais força, vai acabar aquecendo e você vai ter problema com o seu aparelho. Então vamos lá, então você tem que fazer esse casamento de impedância para não ter esse problema, você trabalhar dentro do manual do seu aparelho, né? Então vamos lá. O que é impedância? Basicamente, obviamente, né, gente, se tiver algum físico aí, algum matemático aí vendo isso, vai até rir. Mas basicamente, você tem um polo positivo e um polo negativo. E aí, isso aí serve, gente, isso aí é princípio da física para corrente elétrica. Mas nós vamos abordar aqui questões de elétricas no geral, é só a questão aqui do nosso som, né, utilizando para o áudio. A corrente elétrica, como diz, é uma corrente, então os elétrons elas saem do positivo e correm para o negativo, tá? Obviamente, se você fizer isso, ligar direto é curto, né? Você vai fechar curto na hora. Mas, quando os elétrons saem daqui, ele passa normalmente por um circuito, alguma coisa que oferece uma resistência a ele, e vem para cá. Então, essa resistência oferecida, a corrente elétrica que está passando, é a impedância, né? Que pode ser oferecido por um componente ou por um circuito. No caso de casa, os aparelhos que você liga na sua corrente elétrica é um equipamento que oferece uma resistência. Mas ali é um aparelho, você liga e acabou. Mas aqui no caso você tem que ter cuidado, porque você tem que ter dois lados, você tem que casar a impedância e ver a impedância desse lado de cá. Porque o que acontece? O sinal sai do positivo, passa, vamos ver se a gente consegue desenhar um alto-falantezinho aqui, passa na bobina do alto-falante e vem para cá, não é isso? É assim que você faz. Tem que ser polarizado, mais e menos, correto? Tem que ser polarizado. Então, essa resistência aqui, essa já é chamada de resistência, essa bobina aqui, ela causa uma resistência a esse sinal.
Aí essa resistência aqui vai causar uma vibração, né? Tem um movimento que vai transformar esse sinal elétrico num som mecânico. O alto-falante ele trabalha ao inverso do microfone. O microfone você fala, a cápsula, né, ali através de uma membranazinha, tem um rolamentozinho ali também, né, e vibra, aí transforma o som mecânico em sinal elétrico. O alto-falante trabalha ao contrário, ele transforma o sinal elétrico em sinal mecânico. Por isso que o alto-falante ele é um transdutor, assim como o microfone é um transdutor. Transdutor é tudo aquilo que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Como, por exemplo, o ferro elétrico, o chuveiro, o ferro de solda, né? Transforma energia elétrica em energia térmica. Então vamos lá, nosso alto-falante então. Passou aqui na bobina do alto-falante e dependendo do rolamento, aí o alto-falante, o fabricante vai indicar qual é a resistência que ele oferece. Normalmente som profissional a gente é usado 8 ohms e som automotivo é 2 ohms. Você tem que ter atenção a isso, porque se alguém vai montar uma caixa, você tem que saber qual alto-falante você está colocando. Você não pode numa caixa tirar um alto-falante de 8, botar um alto-falante de 2, vai modificar. Então, essa impedância ela é medida por um símbolozinho, que é uma ferradorazinha, que é o ohm, que é a letra grega, a letra ômega do alfabeto grego. Esse homem aí foi um ohm, né? O-H-M, ohm. Esse é o nome mesmo, é o sobrenome do físico, de um matemático lá alemão que estudou e que criou as teorias, né, dessa resistência. Então levou o nome dele, que é o ohm. E o símbolo é essa letra grega. O nome do cara acho que é George Simon Ohm. Então, quem quiser pesquisar, gente, fica à vontade aí, que é um campo muito legal para você estudar. Então, essa resistência é medida por essa impedância, essa resistência oferecida, é medida por essa letra grega que é o ohm. Se você ver lá no manual do seu aparelho, tem uma ferradurazinha. E aí, obviamente, quanto maior a resistência, menor a potência. E quanto menor a resistência, maior a potência. Tanto que os aparelhos agora, eles pegam de 2 ohms, né? Se você olhar no manual do seu aparelho, sempre em 2 ohms ele vai ter muito mais potência do que em 8 ohms. Esse amplificador aqui mesmo, ele trabalha com 4 e 8 ohms. Em 4 ohms ele dá 450 watts. Em 8 ohms ele dá 300. Ou seja, aumenta a resistência e diminui a potência. Certo? Aí vamos lá. Como que você vai fazer para ligar suas caixas? Se sua caixa tem 8 ohms, beleza, você liga uma caixa de 8 ohms aqui e uma caixa de 8 ohms aqui. Aí vem umas ligações que você faz quando você liga mais de uma caixa de cada lado. Que aí a gente fala que é o casamento de impedância. Se você vai ligar duas caixas de 8 ohms, isso aí obviamente é só você substituir o 8 por um outro número, mas o cálculo vai dar o mesmo esse. Se você vai ligar duas caixas de 8 ohms, você pode fazer ligação em série ou em paralelo. Se você fizer a ligação em série, vamos começar a falar do paralelo. Se você ligação de paralelo, se você pegar duas caixas de 8 ohms e ligar em paralelo, ela cai para 4. Se você pegar, obviamente, duas de 4 e ligar em paralelo, ela cai para 2. O que é uma ligação paralela? Você pega duas caixas de som, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Você tem a saída positivo e negativo. Você vai ligar o que? Essa saída positiva aqui, essa negativa aqui. Esse positivo você liga aqui e esse negativo você liga aqui. Isso é uma ligação paralela. Então, aí você vai ter, se cada caixa aqui tem 8 ohms, você vai ter, essa ligação te dá 4 ohms. Obviamente, se você vai usar esse lado e esse lado, você vai ligar 4 caixas, você tem que ligar duas de 8 ohms desse lado em paralelo e duas desse lado em paralelo. Então você vai ter 4 ohms desse lado e 4 ohms desse. O amplificador vai render mais e esse daqui no caso vai dar 450 de potência. Aí
Só que a ligação em paralelo, tem a ligação em série. Vamos ver aqui a série que dá para a gente fazer aqui pequenininho aqui, que é a ligação em série. Você tem positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo aqui do seu amplificador. A ligação em série você faz o quê? Você liga esse positivo aqui, esse negativo aqui e esse positivo nesse negativo. Isso é uma ligação em série. Você pode ver que a corrente vai entrar por aqui, vai passar nessa caixa, sair por aqui, passar na outra e sair por aqui. Se essas duas caixas têm 8 ohms, e você vai ligar em 8 e 8 em série, você vai ter aqui 16 ohms. Ou seja, você vai dobrar a resistência, porque ela vai ter que passar aqui e depois passar aqui. Você dobrou. Aqui você cortou pela metade. Aqui você dobrou. Qual é o problema daqui da série? Que quase ninguém usa ligação série, porque a ligação série vai aumentar a resistência. Aumentou a resistência, cai a potência. Obviamente as ligações de som são feitas para você diminuir a resistência e não aumentar. Mas a série tem vamos dizer, vai ter não sei se seria uma vantagem, mas você tem que prestar atenção, porque a série, se uma caixa dessa parar, o que vai acontecer? A outra também para. Porque a corrente elétrica passa por ela e vem para essa. Se a corrente foi cortada aqui, não tem som aqui. Então, se você está ligada série dos dois lados, um lado vai parar, você vai perceber. Já a ligação em paralela, como ela está em paralelo, se esse lado aqui parar, esse lado aqui não vai parar, porque aqui a ligação está em paralelo. Ela não passa por aqui para ir para cá. Então, se você tem ligação em paralelo aqui e aqui, que é o que a gente usa, quando você liga, você vai lá, você tem que ouvir caixa por caixa para ver se está tudo tocando. Para não acontecer, porque se uma dessa parar, aí o 4 ohms aqui vai virar 8, porque essa está parada, e se do outro lado estiver tocando normal, vai estar em 4, então vai estar 4 de um lado, 8 do outro. Não vai dar certo, então você tem que prestar atenção nisso. Sempre quando ligar, você vai lá, ouve cada caixa, está tudo funcionando, beleza, vai ter 4 ohms aqui dos dois lados, certo? Porque se acontecer, um lado vai forçar mais do que o outro e vai acabar queimando a sua placa de saída. Então, mostrando aqui, eu tenho duas caixas de som aqui, de 8 ohms, né? E você pode, a ligação paralela que você faz na prática, que eu fiz ali no papel, é isso aqui. Eu peguei a saída aqui, né? O positivo e negativo, trouxe os dois fios e liguei aqui. Positivo com positivo, negativo com negativo. Se eu quiser ligar aqui, obviamente só tenho duas caixas aqui, eu vou ligar só um lado, eu vou pegar e vou ligar assim, esse aqui, né, e esse outro aqui, positivo e negativo. Aí vai estar com 4 ohms. Um outro tipo de ligação, essa caixa aqui, ela tá com essas saídas, porque isso aqui é som residencial. Essas caixas aqui é daquele aparelho Sony, o ZUX9. Mas normalmente as caixas profissionais elas têm duas conexões, né? Normalmente entrada e saída. Mas quando tiver duas aqui, entrada e saída, normalmente ela usa um sistema Speak-On, ou Canon, ou P10, ou tem os bornezinhos, mas raramente tem borne as caixas, pelo menos as profissionais que eu conheço. Mas se tiver duas saídas aqui, aí eles botam uma entrada, outra saída, mas isso é independente, porque a ligação por dentro é em paralelo. Então, se está em paralelo, tanto faz você ligar na entrada ou na saída, vai dar no mesmo. Entrando, saindo, as duas estão em paralelo. Nesse caso aqui, se eu quisesse, eu não tenho fio, as caixas estão longe, eu só tenho um fio. Você pode fazer isso também. Você liga aqui, né, o positivo com o positivo aqui e o negativo com o negativo aqui. Você vai ligar esses dois aqui. Você ligando esses dois aqui, e liga só esse fio aqui. Só esse aqui. Então o som vai por aqui, chega aqui, vai distribuir, vai ter as duas caixas. Isso aqui é uma ligação paralela. As duas estão paralelas.
Se você imaginar que uma caixa dessa fosse parar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se uma caixa dessa parar, vamos supor que você esteja, se ela está conectada aqui, não segurou, né? Se ela soltar, deixa eu soltar isso aqui então, já que ela quer soltar, vamos soltar. Se ela soltar aqui, né, do momento que os dois conectores estão aqui, você pode ver que a caixa continua funcionando, que o outro vai estar ligado ali. Essa caixa aqui ela vai continuar funcionando independente dessa, só que a sua ligação ela vai passar de 4 ohms para 8. Então você tem que ter atenção. Então você tem esse tipo de ligação aqui, né, que é paralela. Se eu fosse fazer uma ligação em série, eu teria que entrar com um negativo aqui, o positivo aqui, jogando para cá. E a série eu ligaria positivo daqui com negativo daqui. Mas, como eu falei, todas as ligações que eu conheço de som, a ligação é paralela. Por exemplo, a gente tem line lá na igreja, são 4 lines de cada lado. Então as ligações são em paralelo, porque o paralelo te dá uma potência maior, certo? E a gente volta para aqui. A gente tem que ter atenção, tem que prestar atenção nisso para não haver essa diferença de um lado para o outro. Isso que você tem que ter sempre em mente. Só rapidinho para a gente encerrar aqui. Lá na nossa igreja a gente fez um templo antigo, a gente tinha lá, a gente ligou 6 caixas. A gente tinha uma caixa grande de cada lado, assim, e 4 caixinhas de cada lado. Mais ou menos, né? Uma coisa rápida aqui. Nenhuma computação gráfica não. E a gente tinha um amplificador para tocar essas 5 caixas, 4 mais uma de cada lado. Serão 5 caixas de cada lado. O nosso amplificador tinha 4 saídas e tinha que sair, e normalmente quando ela tem 4 saídas, você tem que ligar 8 ohms em cada saída. O que a gente fez? Ligou essa caixa numa saída, essa caixa em outra saída. A gente pegou aqui, fechou uma série aqui e fechou série aqui. Isso dos dois lados. Positivo, negativo, positivo, negativo. É positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. Como as caixas tinham 8 ohms cada uma, quando a gente fez isso aqui, fechou essa série, aqui foi para 16 ohms. Aí o que a gente fez? A gente pegou esse positivo e jogou para cá. Pegou esse negativo e jogou para cá. Pegou esse negativo e jogou para cá. Pegou esse positivo e jogou para cá. 16 e 16 ligado em paralelo, caiu para 8 ohms. Que era exatamente essa caixa aqui, essas caixas da frente. Então a gente fez uma ligação com 4 caixas de série paralelo. Fechou duas em série, 2 em série. Pegou a série das duas, ligou em paralelo, caiu para 8 ohms. Aí você ficou com 8 ohms de cada lado aqui, 8 ohms aqui, 8 ohms aqui. O amplificador tinha 4 saídas de 8 ohms. Fechou. Entendeu? Então essa que é a atenção que você tem que ter. Casamento de impedância. Eu não sei se ficou muito confuso, se deu para explicar, mas se tiver alguma dúvida aí, se eu puder esclarecer, né, fica à vontade aí nas perguntas. Né? E até o próximo vídeo.